Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Estamos aqui há um bom tempo já produzindo conteúdo para vocês que fazem diferença. A gente quer realmente ajudar cada um de vocês que estão aqui com a gente. O vídeo de hoje é, Fabiana? Contando um pouco da nossa história, porque vocês que estão começando falam assim, tá, mas vocês já estão prontos, né? Então tá aqui, ó, tá bonito. Não, mas nem sempre foi assim, gente. Talvez contar um pouquinho desse passado, dessas curvas de queria fazer isso, mas daí começa a fazer. Ajude você a ver que nem tudo é assim, aquela linha bonitinha subindo. Às vezes tem baixos, às vezes, né, não funciona. A gente entrou no mundo digital, na verdade o canal da Fabiana foi aberto em março de 2008. Amigos tentaram fazer sua cabeça para você entrar no mundo digital, né? Principalmente André e Moisa. Exatamente. Eles disseram assim, Fábio, você tem jeito, bora fazer vídeo legal, entra lá, faz uns vídeos. E a Fábio meio contrariada, não queria. É que eu era jornalista, entendeu? Tipo, de TV, falava sério. Eu achava que ir pro YouTube ia, sei lá, minar minha credibilidade. Olha só. Exato, mas lá em março de 2008 a Fábio criou e começou a fazer vídeos falando sobre religião, dando a opinião dela, sendo um pouco irreverente, falando de temas sérios, mas um pouco irreverente. E na verdade não tinha nem mato naquela época, né? Não, lá era lama, naquele tempo era lama, né? No YouTube a gente... Quando eu comecei o YouTube mesmo, eu tinha um canal, mas eu colocava, era tipo pra eu salvar os meus vídeos que eu fazia pra TV. Exato. Então eu trabalhava no SBT, eu era apresentadora, repórter, produtora e eu ia salvando ali. Quando eles deram a ideia de fazer, eu tinha dois receios. Um era da credibilidade e o outro é porque eu ia mostrar quem eu era de verdade, né? Eu não era séria, bonitinha. Olá, senhores, tudo bom? Essa é a previsão. Não era assim. Então eu pensava, gente, em algum momento o personagem não vai se sustentar. Eu vou mostrar que eu sou assim, daí quem é que vai querer, né? Exato, mas criou o canal, começou e deu muito certo, as pessoas amaram ela falando, aquele jeito irreverente, ria, falando assunto sério, mas tocava no coração, conseguia se comunicar. Talvez você já é daquela época lá, já vai dizendo pra gente aqui quando você começou a seguir ou se Hashtag sou tchutchuca, bota aí que eu quero saber. Exatamente. Pra gente saber que você era daquela época, 2010, 2012, 2014, você tava bombando, né? 2014 foi o auge do rolê, assim. Mas a gente avançando um pouquinho na nossa história, ali em 2009, 2010, a gente começou a incentivar a Fábio a escrever um livro, porque ela era uma boa escritora, escrevia para revista. Fazia ghostwriter pros outros, né? Exatamente. E aí a gente, vamos fazer um livro, só que ela dizia assim, não, a gente não vou vender para ninguém. Quem vai comprar? Eu não tinha nem 5.000 amigos no Facebook. Você lembra que o Facebook tinha limite nessa época? Você tinha até 5.000 amigos. Eu nem tinha 5.000 no Facebook. Exato. E aí foi um tempinho ali motivando, até que ela escreveu um livro, fizemos uma pesquisa, teve um amigo que disse, ó, que tal você escrever assim, 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 assado? E ela um dia estava fazendo mestrado, né? Aqui em Engenheiro Coelho, onde a gente mora hoje, no NASP, e ela veio comigo, não lembro se era 10 dias, acho que eram 10 dias de aula intensiva no mestrado, e ela ficou no quarto, não tinha filhos, tinha tempo, né? E ela então começou a escrever o primeiro livro dela, só que foi muito bom, né? Foi muito bom, foi muito bem. Nossa, vendeu muito aquele livro. Acho que nos primeiros 30, 40 dias vendeu 4, 5 mil livros, assim. Foi muito bom. O primeiro livro dela foi Submissa, com um ponto de interrogação. Submissa? Que ainda hoje temos para vender. A gente deixa o link de todos os livros aqui para vocês Mas era um questionamento sobre esse comportamento submisso que os cristãos entendiam ser, né, próprios para as mulheres cristãs. Mas será que era submissão mesmo? Essa era a discussão do livro, assim, vendeu muito bem. Exato, e depois foi surgindo outros livros, uma viciada... Confissões de uma Viciada em Internet. Eu acho que eu fui uma das primeiras a escrever sobre essa temática da internet, do vício em telas, de como a gente molda o nosso comportamento. Fiz uma ampla pesquisa, a gente já estava morando na Inglaterra, mas eu fiz uma ampla pesquisa. Na época tinham 2 livros sobre o assunto que eu me lembro, que era do Nicholas Carr, e o outro não me lembro. Então, assim, foi muito quebrando barreiras falando disso naquela época. E se eu não me engano, você escreveu em 14, em 16 dias, foi muito rápido, né? Foi na igreja lá. Eu comecei, a gente tava num quartinho esperando nosso apartamento ficar pronto. Nunca escrevi nas condições que eu sempre sonhei. Sempre sonhei ir pra uma casa nas montanhas, uma vista pro lago. Chegou até a planejar, mas não deu certo. Nunca. Bom, avançando um pouquinho na nossa história, em 2013, na verdade, a gente decidiu sair do Brasil e irmos morar na Inglaterra, abandonarmos, entre aspas, o que nós tínhamos construído aqui, e a gente, então, um dia a gente pode fazer um vídeo só com a decisão de termos ido para lá, por mais que provavelmente alguns de vocês aqui já conhecem a nossa história, mas a gente decidiu ir para lá, e em 2014, em fevereiro de 2014, a gente foi para Londres,
e lá em Londres é Libra. Os nossos clientes moravam todos no Pagavam em Brasil. real. Exato, todos moravam no Brasil e a gente então começou a trabalhar muito no mundo digital, que já tinha Instagram, né? O YouTube já estava mais forte, então a gente pensou, vamos morar lá, mas vamos continuar vendendo os nossos livros, mas agora totalmente no digital. Contratamos uma funcionária, deixamos ela aqui no Brasil para empacotar os livros, para mandar, para fazer todo o atendimento, para resolver os problemas do correio e tudo mais que envolve com os clientes, e fomos para lá. E começamos a trabalhar só no mundo digital. Daí, então a gente fazia algumas coisinhas por lá, a gente chegou a trabalhar lá. A gente estava, na verdade, usando a vitrine do digital para que a minha audiência comprasse os meus livros, mas a gente não vendia o digital, era só uma vitrine. Exato. E daí foi nessa época que você começou a querer que eu criasse cursos, né? Em 2014 eu sentei junto com a Fábio e o meu cunhado e eu tentei convencer os dois e a gente fazer um curso digital, a gente entregar um produto no digital. Eu não acreditava. Mas a Fábio e meu cunhado também, não, ninguém vai querer isso. Quem que vai querer um negócio virtual, uma aula gravada? As pessoas querem Até um que o negócio Wagner acreditava físico e mas tal. eu não botava fé, porque eu pensava, eu estudava em Londres, eu ia para a escola, chegava lá, reencontrava todo mundo, pedalava pelo centro de Londres, toda a experiência, eu pensava, gente, isso é que é estudar, toda a experiência junto. Quem é que vai querer o conteúdo, né, economizar locomoção, economizar tempo, economizar dinheiro? Quem que vai querer isso? Estudar online? Na minha cabeça não fazia sentido. Eu demorei 2 anos para convencer você, né, para convencê-la, porque ela não acreditava. Em 2016, ela ganhou acesso no YouTube, lá em Londres tem o YouTube Space, e os criadores que tinham no mínimo um X número de seguidores podiam ir lá, usar todas as câmeras, computadores, fazer o que quisesse lá dentro. E aí ela começou a ir lá, gravar os vídeos dela e tudo, aí um dia ela disse, tá bom, vou gravar um curso, vou gravar no YouTube Space e a gente vai vender, porque aí você também... Para de me encher o saco então, vai, vou fazer e você vai ver que não vai dar nada esse negócio. Exatamente. Naquela época, eu nem sabia onde hospedar os cursos, eu mesmo criei a plataforma, aprendi no YouTube, nossa, passava noites e noites fazendo o negócio. A gente criou pra... Imagina, gente. A gente criou onde hospedar os cursos, né, a área de membros, a gente fazia atendimento, tudo. A gente fez o check-out, tudo eu fiz ali, essa parte técnica, montamos a nossa estratégia, que mal tinha estratégia, e mesmo assim a Fábio ficou com receio que a gente doou o dinheiro que a gente ganhou para uma entidade, porque era... Como era o nome do curso? Era a Menina dos Sonhos. Menina dos Sonhos, que virou livro também. Virou livro. Era muito legal esse curso. Tem ainda. Era para adolescentes, né? Ficou lindo. A gente filmou ele muito lindo, muito lúdico. O livro era maravilhoso, todo colorido. Esgotou. Exato, esgotou, Foi um sucesso. E aí a gente gravou, foi um sucesso, vendemos bem. E o maior sucesso foi que ela se convenceu. Opa, falei, isso dá certo. Tem gente querendo estudar online. Exato. Tipo, pra mim foi um turning, assim, sabe, na minha cabeça. Porque, às vezes, você precisa de grandes viradas na vida. Eu não acreditava no jogo do digital. Eu pensava que tudo era sobre uma experiência física, presencial. E o sucesso do curso, e eu dei todo o lucro para essa instituição, mas sem arrependimentos. Mas o sucesso do curso, para mim, foi, assim, a grande guinada de como a gente ia jogar os próximos anos. Fazer a gente realmente crer que isso dava certo, né? Depois a gente pensou num outro, então, chamado Mulheres Superpoderosas, Foi. Né? Foi esse o título? Acho que foi. Das antigas. Acho que foi, né? A gente gravou lá na Itália, a gente já tinha mudado de país, tudo. E eu sempre caprichava muito, assim, nos cenários. Eu fazia sozinha, tudo em casa, né? Eu e o Bertotti. Mas sempre... comprou tipo a gente né? fazia tudo muito caprichado, muito... Porque eu ainda tinha muito essa questão da experiência. Eu queria que quem comprasse de mim, assistisse às aulas, sentisse que eu preparei um ambiente pra gente estar estudando, sabe? Claro, podia ser uma parede branca, mas eu tinha muito forte isso, assim, de que ela ia olhar e ia ver que o ambiente foi preparado para ela aprender. Exato. E aí a gente vendeu bem, foi um sucesso, depois a gente começou a ampliar, fazer segunda turma, fazer terceira turma, depois a gente mudou de país de novo. Eita povo que muda, né? A gente foi morar em Madrid, na Espanha, e lá, eu não lembro bem exatamente como, mas a gente começou a querer ensinar as pessoas a escreverem livros. Começaram a pedir. Eu estava escrevendo um novo livro, eu tinha acabado de lançar um novo livro, e daí algumas seguidoras começaram a falar assim, eu queria muito escrever um livro, você não me ensina? Aí eu perguntei, vocês gostariam de aprender? Vocês gostariam que eu ensinasse como é que eu escrevo? Ele começou a ter interesse. E eu tava de repouso médico, porque eu tava grávida das gêmeas e eu não podia mais viajar, não podia dar palestra. Nem sair de casa caminhar. Eu nem podia sair de casa. Eu pensei, ensinar eu
Posso, é sentada. Mas teve um detalhe, você falou pra mim, eu não quero fazer um negócio que demore, que eu tenho que dar atendimento 6 Não. meses, eu quero um negócio que tenha início, meio e fim, e que termina a turma, e que eu sei que eu entreguei, acabei, e tá pronto. Eu não quero fazer esse negócio estendido. E aí, eu não lembro bem como que a gente teve essa ideia, que a gente teve a ideia de escreva seu livro em 30 dias. Porque ela escreve os livros dela em menos de 30 dias. Claro que tem a parte de estudar, de se preparar, mas quando ela senta para escrever, em 30 dias está pronto, porque ela justamente não quer que se alongue os projetos. É que eu acredito que o projeto ele tem o tempo que você dá para ele. E quando você não tem um tempo determinado, você não vai terminar nunca. E qual que é o problema de não terminar nunca? Você reforça aquela crença de que você não é capaz, de que você não consegue, de que isso é muito difícil. Eu sempre odiei isso. Eu queria assim, cara, ok, vamos terminar, vai ser tantos por dia. E eu planejei isso. Só que eu não sabia que eu tinha criado um método. Que hoje eu tenho milhares de alunos que fizeram a mesma coisa. Inclusive, se Exato. você quer escrever um livro, recomendo fortemente que você entre no link aqui abaixo, porque em 30 dias você vai escrever esse livro. E depois, se você quiser aprender a vender ele no digital, também tem o meu curso aqui, Aprendendo a Vender no Digital. Eu te ensino passo a passo de quem não sabe absolutamente nada, como é que pego você na mão e te leva a fazer suas primeiras vendas. Então você pode escrever o livro e ainda aprender a vendê-lo. E por que que isso foi importante? Porque quando a gente descobriu que existia um método, ele podia ser replicado, não funcionava só para mim. E eu podia fazer aquilo sentada, sem risco de perder as nenéns. Gente, eu gravei com celular esse curso. Foi todo gravado com isso. celular. Na nossa mesa de jantar, de Vocês comer. lembram? Quem é da primeira, da segunda, da terceira turma vai lembrar disso. Todo lá, tanto que a gente, assim, eu só fui regravar ele bonito, com um cenário que eu melhorei a metodologia agora. Mas ele continuou vendendo e rendeu milhares com essa formatação. Um celular sentada na sala, ensinando o que eu sabia, mas com um método muito claro, muito definido. Exatamente, escrevendo o seu livro em 30 dias. Esse foi um outro produto, talvez o que mais a gente teve sucesso, né? Foi um dos maiores. Foi muito rentável. Mas em 2020 a gente resolveu voltar para o Brasil. Lá vai nós de novo fazer mudança e a gente resolveu voltar para o Brasil. Quando a gente chegou no Brasil, a gente quis fortalecer os nossos negócios, mas a gente veio morar do lado de uma universidade, o NASP, uma cidade bem pequena, perto de Limeira e Campinas, chamada Engenheiro Coelho, e nós tínhamos um professor que deu aula para nós quando quando éramos alunos na faculdade, chamado Dr. Rodrigo Silva, e a gente chegou na universidade, chegamos para ele e dissemos assim, ó, o senhor precisa entrar no mundo digital e fazer a diferença vendendo um produto na área da arqueologia, na área bíblica. E ele tinha um grande sonho, que era construir um museu de arqueologia bíblica. Só que era pandemia, obras paradas, ninguém mais tinha dinheiro. Como é que vai construir um museu, uma obra monumental? E a gente falou, ó, com o digital você consegue esse dinheiro para você fazer o museu de arqueologia bíblica. E foi assim que a gente conseguiu convencê-los, porque através desse projeto a gente traria dinheiro para construir o grande museu e realizar o grande sonho deles. Que tá aí de pé, lindíssimo. Olha as imagens dele, ele é muito lindo, um museu assim, super da gringa, super completo, moderno, onde você aprende a Bíblia de maneira 3D, você toca, você cheira, você sente o espaço. Só que daí a gente começou a entender o jogo digital, mais ainda que as mudanças elas eram muito rápidas. E isso foi muito formativo para nós dois. Exato, e nesse processo a gente desenvolveu a Bíblia Comentada, que já teve, aí tem mais de 100 mil alunos, quase 100 mil alunos na verdade, e estamos há 4 anos, 5 anos nisso, mas no mundo digital já estamos há 11 anos, esse é o 11º ano, fez a gente se aprofundar, teve muitos erros no caminho, teve muita coisa que a gente fez errada, já teve lançamentos que a gente fez e flopou totalmente, deu muito errado. Mas sabe, é nesses momentos que a gente aprende pra caramba, que a gente volta, a gente analisa, a gente vê onde errou, a gente dá um passo atrás, se melhora. Muitos cursos, né, Fábio? A gente investe em cursos anualmente, assim, pesado, porque esse mundo muda e a gente quer se melhorar, quer fazer bem feito. Então a gente investe em conhecimento, pratica e faz as coisas acontecer. Isso é só um resuminho para vocês. Aliás, se vocês querem saber mais da nossa trajetória ou coisas que você tem curiosidade para saber como que a gente aprendeu, como que a gente aplicou, deixa aqui nos comentários, que a gente vai ver esses comentários e a gente grava um novo vídeo tirando as dúvidas de vocês sobre o nosso negócio, sobre o nosso percurso, dando detalhes que possam ajudar você no seu negócio, no seu percurso. Você que está começando no digital, quer entender como é que funciona, o que não mudou desde que a gente começou, o que mudou muito, né, para agora, porque uma década aí trabalhando as coisas
mudaram também. Então deixa a sua pergunta aqui que a gente vai olhar e em cima delas a gente faz um novo vídeo para poder ajudar você que está começando no digital agora. Tá aí um pouquinho da nossa história, um resuminho aí para você. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, deixa um comentário, manda pro seu amigo, se inscreva no canal porque isso faz toda a diferença pra gente. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.